Boa noite a todos, boa tarde a todos, glória a Deus por mais esse dia. Obrigado, Cássius, muito obrigado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos indo para a nossa quarta e última celebração do dia, né? Glória a Deus por isso. E também estamos encerrando a nossa série essencial. Então eu quero que você diga um belo não, mais uma. Tu vê, dá um coral bonito, né? Se o The Voice vê nós, rapaz, já tem uns quantos contratados aí. Muito bem. E hoje então nós vamos finalizar essa série falando sobre a nossa vida financeira. Olha só que maravilha. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela com muito unção e poder e fala: vida financeira. Eu acho que tu consegue assim, ó. A unção significa assim, tu falar um pouquinho mais forte. Então fala, olha no grão do olho dela e fala: vida financeira. Glória a Deus, glória a Deus. Queria saber, tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Ali uma irmã, o pessoal da integração vai vir integrar vocês, ali do lado da Camila também. Muito bem, sejam muito bem-vindos, vocês são resposta de oração na nossa igreja, e a gente espera que vocês se sintam em casa aqui no nosso meio. Vamos lá então para a nossa introdução dessa mensagem, com o versículo que está lá em Salmos 35, 27, que diz o seguinte: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E aqui, se compraz, significa que o Senhor, Ele tem satisfação, ou seja, Ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Nós temos que entender que Deus, Ele não tem problema em você ter riquezas ou posses. Deus, Ele vê problema quando as riquezas e posses têm você. E nós vamos ver que ao longo da Bíblia, nós vemos grandes personagens que foram extremamente bem sucedidos financeiramente. Nós começamos com Adão. Deus fez Adão e ele tinha o mundo todo só para ele. Pensa só. Pensa num cara rico, todas as terras estavam sob o seu julgamento. Noé foi um homem íntimo de Deus, e ele teve o maior iate da sua época. O cara era muito rico, pensa num iatezão. Noé tinha. José alimentou o mundo quando esteve governando o Egito, se tornou um homem extremamente próspero. Moisés e Josué foram conquistando e se tornaram grandes homens prósperos também. Davi foi um grande rei e adorador, se tornou um homem próspero. Salomão, filho de Davi, então, foi o homem mais rico que já passou pela terra. A fortuna de Salomão, ela é avaliada em 3,3 trilhões de reais. Isso é muito dinheiro, quer dizer que o homem mais rico do mundo atualmente não está nem perto de Salomão. Para exemplificar, poderia dizer que se nós juntássemos todo o ouro do mundo, juntássemos num lugar só, ainda assim não daria a fortuna de Salomão. Então ele era um homem extremamente próspero. É isso que eu estou tentando dizer só. Ele foi muito próspero. Jó, ele foi um homem próspero também. Ele perdeu, mas ele reconquistou tudo e 3 vezes mais. Barnabé, Filemão, José de Arimateia também foram personagens bíblicos que também foram muito bem financeiramente. Então nós temos que saber que Deus, Ele também nos abençoa para sermos prósperos financeiramente. Mas com isso, Jesus, lá em Mateus 24, Ele faz um alerta para nós. Vamos ver lá. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Um será fiel e a um desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Aqui em outras traduções mostra, não podem servir a Deus e também servir a Mamon. O Senhor Jesus então, Ele declara que existem 2 tipos de pessoas apenas: as pessoas que servem a Deus e as pessoas que servem ao dinheiro, que também é o sistema desse mundo. E um erro muito comum do farisaísmo e do judaísmo da época era condicionar a riqueza ou um bem material como evidência daquela pessoa com a provisão de Deus. Ou seja, a pessoa que tinha muitas posses considerava então que aquela pessoa era realmente de Deus, porque ela tinha muitas posses.
E uma pessoa que não tinha tantas posses, então, eles consideravam que aquela pessoa não estava sobre a bênção de Deus. E Jesus, então, ele vem organizando esse princípio, dizendo que existiam tesouros ainda muito mais valiosos no céu. E lá que sim, nós deveríamos ter, de fato, a riqueza. E a palavra mamon em aramaico, ela significa dinheiro ou riqueza. Então entenda aqui que Jesus, ele está dando um nome pessoal ao dinheiro, como se fosse um ídolo pagão qualquer. Ele está dando um nome ao dinheiro, que é mamon. E nós temos que entender que Deus, ele não quer tirar o dinheiro da nossa conta bancária ou do nosso bolso, não. Deus, ele quer tirar o dinheiro do nosso coração, da nossa prioridade. E o Richard Foster, que é um autor muito conhecido e muito legal, eu já li um outro livro dele, e no livro dele, Dinheiro, Sexo e Poder, ele diz o seguinte: o dinheiro não é algo moralmente neutro, um recurso a ser usado de maneiras boas ou más, dependendo unicamente de nossa atitude para com ele. Mamon é um poder que busca dominar-nos. Por trás do dinheiro existem forças espirituais bem reais que conferem a ele vida própria. Assim, o dinheiro é um agente ativo, é uma lei própria e é capaz de inspirar devoção. Então, quando na nossa vida muitas vezes nós temos um foco exagerado no dinheiro, ou nós temos medo e insegurança causado pela falta do dinheiro, ou ainda a única dedicação da nossa vida completa é em ganhar dinheiro, ou ainda eu só tenho segurança quando eu tenho dinheiro, eu posso estar sob a influência do mamon. E hoje então nós vamos ver 4 pontos de como eu posso me livrar dessa influência e ter uma vida sadia financeiramente. Vamos ao ponto 1 lá. Cuide para não aumentar seus custos fixos. Despesas fixas e unhas, corte sempre. Se tem uma coisa que pode prejudicar o nosso orçamento mensalmente, é o nosso custo fixo. E isso vale tanto para a empresa como para a nossa família. O que são esses custos fixos então? São aquelas despesas que estão ligadas à manutenção da família ou da empresa. São despesas que teremos independente de qualquer outra movimentação financeira. Ou seja, são aqueles gastos que você tem mensalmente que não há como se escapar. Como? Água, luz, internet, parcela da casa, aluguel, academia, faculdade. São despesas que você tem mensalmente e não tem como você fugir disso. Elas têm e você precisa pagar. E muitas vezes o nosso grande erro financeiro é o aumento desse custo fixo. Muitas vezes por vaidade ou por ego, eu quero ter uma casa melhor, uma condição melhor, um carro melhor, sendo que a minha vida financeira não acompanha isso. E muitas vezes para fazer esse movimento, eu vou ter que aumentar esse custo. E logo isso pode prejudicar toda a minha família, porque os meus custos fixos são muito altos. Então eu lembro que um dos primeiros conselhos que eu recebi na HS foi: olha, vai ter comissão e tudo mais, beleza, mas cuide do teu custo fixo. É claro que na medida que você vai melhorando de vida, você pode ir para uma casa melhor sim, pode ter um carro melhor, é claro que sim, mas essa alteração tem que acompanhar aquilo que você tem recebido de entrada, porque senão ali na frente a conta não vai fechar. E uma vez eu atendi um advogado lá em Juí, e ele cuidava apenas de recuperação judicial de empresas familiares. A recuperação judicial é quando a empresa fale, não tem mais o que fazer, e aí vem uma empresa que administra os bens, e todas aquelas pessoas com quem a empresa devia, eles não precisam receber mais. Muitas empresas ainda usam isso como um golpe fiscal, mas então chegou no momento que a empresa faliu, e aí vem uma outra pessoa para administrar essa massa falida então. E ele estava contando para mim que muitas vezes a empresa demorava anos até começar alguma mudança, por causa da vaidade do dono. Ele falava que o negócio já não estava indo bem. Nos primeiros 6 meses que ele percebeu isso, se ele tivesse feito uma alteração, ele até poderia salvar. Mas como o ego e a vaidade estavam lá em cima, não, eu não vou mexer, vai dar certo. Nos outros 6 meses, a empresa começa realmente a decair. Só nos próximos 6 meses então, que ele vai contar recém para a família, que realmente a empresa está falindo.
Só que nesse processo já passou quase 1 ano e meio, e os gastos continuaram, as coisas continuaram. Então uma coisa que nós temos que cuidar da nossa vida e cortar, são muitas vezes custos fixos e a vaidade. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um empresário, é o Guilherme Bentimol, dono da XP, e ele está falando justamente isso. Olha, tem 2 coisas que podem prejudicar uma família, podem prejudicar uma empresa. Uma é o custo fixo e outra é a vaidade. Então nós temos que olhar para dentro do nosso orçamento familiar, do nosso orçamento da nossa empresa, e avaliar como estão meus custos fixos. E eu tenho que avaliar se as minhas entradas realmente estão cobrindo eles. Caso não, eu preciso mexer em algo. Muitas vezes vai doer, muitas vezes preciso baixar padrão, mas eu preciso para garantir a saúde da minha família e também a saúde da minha empresa muitas vezes. Então os custos fixos são tudo aquilo que nós temos que pagar mensalmente e nós não se escapamos dele. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Vamos para o ponto 2. Segundo princípio, então, para nós deixarmos o mamon e o domínio do mamon longe de nossas vidas: não gaste mais do que você ganha. Primeiro princípio para você investir é não dever. Quando eu recebi o meu primeiro salário formal, eu recebi R$590. Foi lá no escritório Panambi. Eu trabalhava numa lavagem antes, ganhando troquinhos, e aí o meu primeiro salário formal foi R$590. Quando eu tinha 16 anos, completei 16 anos e comecei a trabalhar. Acho que eu fui a última geração que pôde ter carteira assinada com 16 anos. Depois acho que a lei subiu para os 18. Eu me lembro que com 20 anos eu já ganhei PIS. Eu estava com 5 anos de carteira assinada, né? E aí quando eu ganhei então meu primeiro salário de R$590, aliás, quando eu imaginei que eu iria ganhar, eu comecei a fazer algumas compras. E a primeira compra que eu fiz foi um Nike Shox branco de couro. Pensa num tênis top, muito top. Só que esse tênis custava R$690. E o meu salário já era de 590, né? Ou seja, já comecei a dever 100, né? Beleza, e com isso eu comprei mais algumas roupas, mais algumas coisas, né? E aí quando eu recebi meu primeiro salário então, parecia que o dinheiro tinha nojo do meu bolso. Que ele caiu e pensei, não, aqui eu não vou ficar. E saiu. Já tinha comprometido todo o meu orçamento. E pior, já estava faltando. E eu fiquei triste naquela época. Eu falei, cara, mas eu trabalhei o mês todo, né, de office boy, aqui, indo correndo nos bancos e já foi. E daí, eu lembro que na empresa que eu trabalhava, no escritório então, tinha uma coisa chamada Vale. Né? Pensa numa tal de praga, essa tal de Vale. Que tu pega uma vez, tu vira refém sempre, né? Aí eu fui lá, né? Bati na porta do Joãozinho, tem como me dar um vale, né? Aí ganhei um vale de R$200. Coisa boa. Peguei esses R$200, estou grandão de novo. Gastei, né? Foi. Pensei, acabou já esses 200, né? E agora, né? Olhei no Banco do Brasil, tinha algo chamado limite. 300 pila de limite, mas que maravilha! Peguei, fui lá, saquei os 300 da boca do caixa e feliz, né? Coisa boa. Aí eu já comecei a pagar pizza para gurizada, deixa comigo, né? Só que aconteceu, acabou os 300 também. Isso eu estava dentro do meu primeiro mês, né? Bom, no Banco do Brasil não tinha o que fazer. Aí o que eu fiz? Fui para outro banco, né? É claro, né? Se esse banco não quer me dar, eu vou para outro, lógico. Aí eu fui para um banco que eu não gosto nem de passar perto, que é o Bradesco. Tá? Fui lá, meu salário era R$590. Sabe qual limite que eles me deram? R$5.000 de limite. Mais 2.000 no cartão. É feito para nos quebrar ou não? Aí eu tinha uma inteligência financeira maravilhosa, né? Rapaz, eu lembro que eu fiz churrasco. Fiz um monte de coisa com aquele dinheiro. Trabalhei mais um mês. E aí eu tive que pagar minhas contas de novo, né? Só que do meu salário de 590, 200 foi de vale, né? 300 o Banco do Brasil já me comeu, porque estava lá como limite. Aí eu sobrei 90 pila. Só que eu já precisava pagar 600 em conta de novo. E aí, meus amigos, pense no rolo financeiro. Por quê? Porque eu não segui esse simples princípio, que é não gastar mais do que eu ganhei.
Então, muitas vezes isso aqui é uma coisa simples, mas é difícil muitas vezes se eu não tenho uma gestão financeira. Lá em Isaías fala o seguinte, ó: por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. O que Isaías está falando aqui? Ei, por que tu está gastando com coisas que não são essenciais para ti? Por que tu está usando o dinheiro bom, que é um dinheiro de comida, para outras coisas? Isso vai te prejudicar ali na frente. Então eu preciso de algumas estratégias para não gastar mais do que eu ganho. A primeira coisa, eu preciso priorizar as minhas contas. Iniciou lá o meu mês, eu recebi, eu preciso priorizar as minhas contas, preciso pagar as minhas contas. Porque muitas vezes se eu deixo lá o meu salário, eu vou começar a fazer umas outras coisas, quando eu for pagar, pode ser que eu já gastei mais do que eu poderia, porque eu não avaliei meu orçamento antes. Outra coisa que eu posso fazer é montar o meu orçamento do mês. O que eu tenho realmente e quanto eu posso gastar. Eu e a Carol, a gente sempre busca para montar um orçamento durante as semanas. Quantos na semana eu posso gastar? Vamos dar um exemplo lá, sobrou R$1.000, isso quer dizer que então eu tenho 250 para gastar nas 4 semanas do mês. 250 numa, 250 na outra e na outra. Assim eu vou conseguir ter a gestão mais adequada e não gastar mais do que eu tenho. Ah, mas tudo bem, pode ser que numa semana eu tive um custo a mais de R$300, vamos dizer assim. Não tem problema, nas próximas semanas então eu vou ter que me adequar. Por quê? Porque eu já usei um pouquinho mais do que estava previsto no meu orçamento. Então muitas vezes o orçamento semanal para coisas como gasolina, alimentação da semana, de acordo com como é que você faz a gestão da sua casa, vai te ajudar nisso. Outra coisa, tem uma planilha Excel com todos os teus custos. A primeira vez que eu fiz essa planilha, doeu no coração, porque você vê quantas coisas que muitas vezes até escapam do teu orçamento mensal, mas ela precisa estar ali, detalhado. Eu acho legal que a Carol, a minha esposa, que faz a gestão financeira lá em casa, ela bota até as tarifas do banco. Ah, essa conta aqui é R$15, essa é 30, ela coloca lá, porque é um custo fixo. Muitas vezes a gente não vê, não sente. Mas olha só, quando vê 30 de uma conta aqui, mais 40 de Netflix, mais 20, quando vê tu está de 100, R$200 em coisas que você nem está vendo, que estão só descontando. Então eu preciso ter esse orçamento bem detalhado daquilo que eu tenho que pagar naquele mês. Porque se eu não tiver essa visão, muitas vezes eu não vou conseguir definir o que eu vou realmente deixar de lado ou não. Daqui a pouco eu vou ver lá que nos meus lanches eu estou gastando R$400, pode ser, ou R$200. Bom, acho que esse mês não está propício para isso, vamos ter que segurar. Então eu preciso ter essa visão para mim poder tomar a melhor decisão na minha vida financeira. Hoje tem sistemas, tem aplicativos, mas tem o velho e bom Excel também para você fazer esse cuidado. Também pode ser que você tenha dívidas passadas, que você ainda não conseguiu quitar. Também é bom junto nessa planilha você colocar elas. Bom, o que realmente eu devo, que eu tenho para trás? Eu preciso colocar lá. Vai doer muitas vezes se você tem, mas é preciso colocar. Por quê? Porque se você não ver, você não vai fazer um plano para pagar. E eu acho muito legal um conselho, uma vez que eu vi o pastor dar sobre isso. Faz esse detalhamento das suas dívidas, que é aquilo que você deixou de pagar, e comece do menor para maior, mas todo mês vai quitando alguma coisa, ou busque uma renegociação, para que o seu nome esteja em dia. Então muitas vezes quando nós fizemos isso, a gente vai ver que nós temos gastos desnecessários no mês, que é o que Isaías está falando aí. Por que vocês estão gastando com coisas que não são essencial? Priorize realmente as suas contas em dia. Então nós temos que nos basear na nossa vida financeira naquilo que realmente é essencial. Outra coisa que eu posso e devo ter é uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro guardado para qualquer coisa que aconteça. Muitos especialistas financeiros dizem que essa reserva tem que ser de 6 meses a 1 ano de salário. No caso da empresa, eles dizem que tem que ser no mínimo 3 meses de faturamento guardado. Para quê? Porque caso aconteça alguma coisa,
você lá tem 3 meses de estabilidade para manter o teu negócio. Se caso acontecer algo na sua família, você tem 6 meses ou 1 ano para manter a estabilidade da sua família. É claro, irmãos, que isso aqui não é uma construção que acontece da noite para o dia. Isso demora muitas vezes anos para você chegar nesse nível de reserva. Mas é necessário começar a guardar. Porque uma das coisas que salvou o mundo todo antigo foi a reserva de José. Nas épocas boas, ele se preocupou em fazer reserva. E quando veio o tempo ruim, ele podia não só manter o seu país, mas ele manteve o mundo todo. Então busque aquilo que é essencial. Ponto 3. Seja generoso e saiba repartir. A generosidade é uma plantação que funciona em todas as estações. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Provérbios 11, 25. Acho muito legal que tem alguns bilionários dos Estados Unidos que eles têm uma promessa quando eles morrerem, que é de doar 50% das suas fortunas. Tem vários bilionários dos Estados Unidos que têm essa promessa. E se você for acompanhar alguns dos homens mais ricos do mundo, você vai ver que eles sempre estão distribuindo muito em ações sociais. Ou seja, porque eles entendem a bênção da generosidade, de repartir com o próximo. E nós também podemos ter algumas atitudes para atrair essa generosidade e afastar o domínio de mamon nas nossas vidas. Uma delas é você ser um investidor no reino de Deus. É você investir com oferta, com os dízimos, com primícias, mas você ser um dizimista, você ser alguém que realmente abençoa a igreja. Porque se tem algo poderoso para você investir nessa terra, é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não acaba. Ele não acaba, ele vai sempre prosperar. Ele prosperou em todos os anos, e ele vai só aumentar, até o dia de Jesus voltar. Só que quando Jesus voltar, ou nós voltarmos para Jesus, vai continuar, esse reino é eterno. Então não tem algo na terra que dê essa lucratividade para você. Não tem algo tão poderoso para você investir quanto o reino de Deus. Então seja um investidor do reino de Deus. Ajude as pessoas. Muitas vezes nós falhamos em ajudar o nosso próximo. Mas quem que é o nosso próximo? Muitas vezes é a pessoa que caiu na tua frente, que está ali abrindo uma necessidade. E você pode ajudar? Ajude. Se você tem condição, ajude. Muitas vezes você vai poder ajudar com conselho, com direcionamento, talvez financeiramente. Talvez você vai ajudar com um abraço. Vamos chorar aqui, eu também não consigo te ajudar, mas vamos chorar junto, né? Vamos ali. Mas vai estar ali ajudando, precisando de um suporte. Não deixe de investir nas pessoas. E principalmente também esteja disposto a emprestar coisas. Muitas vezes as pessoas têm um pavor de emprestar casa para um PG, emprestar um carro para alguém. Parece que o carro é o Deus. Parece que a casa é o Deus da pessoa. Sendo que nós devemos emprestar, doar sim. Não tem esse apego às coisas. É isso que faz mal. Deus, Ele foi generoso conosco, enviando seu Filho para nos salvar. Deus, Ele não entregou algo que não importava para Ele. Deus entregou o seu Filho, Jesus. Deus entregou aquilo que Ele tinha mais precioso. E sabe por que Ele entregou? Para salvar e para saldar a minha dívida e a tua de pecado. Porque nós éramos devedores, nosso pecado estava lá. Mas Jesus, Ele veio então e pagou a nossa dívida. Mas não foi um pagamento fácil, foi um pagamento de cruz, para que eu e você pudesse salvação. Então, Deus espera de nós que nós sejamos generosos. É claro que você vai ajudar conforme a bênção que Deus está te dando. Talvez você não vai conseguir abraçar o mundo e ajudar a todos conforme as pessoas esperam. Mas o pouco que você fizer, o pouco movimento que você fizer, talvez vai ajudar muitas vidas. Então seja generoso, para atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida. E ponto 4 e último ponto. Trabalhe duro. Todo homem trabalhador
tem sempre uma oportunidade. Uma vez eu fiz uma pesquisa e eu descobri que no mundo existem 2.208 bilionários. E eu vi que, nessa pesquisa, que 66% dessas pessoas, elas tinham conquistado do zero. Ou seja, eram pessoas que não tinham nada e criaram grandes fortunas. 21% nasceram ricos e multiplicaram. E apenas 13% eram herdeiros e são bilionários já por herança. Mas pensa só, 66%, a maior parte deles todos, criaram do zero, trabalhando, com muito esforço. Muitas vezes as situações aparecem na nossa vida, a dificuldade financeira aparece em nós, e nós não queremos criar muitas vezes uma alternativa para isso. Nós não queremos muitas vezes trabalhar duro para isso, para resolver essa situação. Quando eu era adolescente, eu estudava no CEP, e eu tinha um professor lá, chamado Paulo Simon. Alguém teve aula com o Paulo Simon? Estava aqui? Professor de matemática, né? Uma maravilha, professor de matemática. É sempre uma bênção, né? O professor de matemática. E aí ele estava explicando lá, e eu não estava entendendo nada, Lucas. E aí, eu levantei com a minha folhinha, né? E fui até ele, né? Falei, professor, não entendi o que tu falou. Daí ele olhou para mim assim, chora? Bem assim. Aí eu olhei para ele, né, e falei, olha, chorar não adianta. Daí ele falou, gostei da tua resposta. Senta aqui e eu vou te ensinar. E muitas vezes o que o mercado, que as pessoas esperam de nós é isso. Elas olham para ti, chora, vai, se desespera, grita. Só que isso não vai adiantar. Porque chorar não adianta, gritar não adianta. Eu vou ter que olhar para a situação e tentar achar uma saída. Nós estamos aqui em tempo de pandemia. O comércio fechou quase 3 semanas. Eu vou perguntar para vocês, quem recebeu alguma ligação de alguma loja de roupa ou de alguma coisa para tentar vender alguma coisa? De alguém tentando vender? Ninguém. Tá, peraí, será que o problema é a bandeira preta? Ou eu que não estou ligando, oferecendo? Ou eu que não estou tendo que reinventar o meu negócio? Eu sei que muitos tiveram que acabar, que realmente não teve como ter prosperidade nesse tempo. Tá certo. Mas aqueles que mantiveram, será que a ligação, o leite bloqueou também? Será que o WhatsApp, né? Até o pastor mandou uma piadinha ontem, né? Daqui a pouco o leite está bloqueando o WhatsApp, né? Mas ainda não. Eu, para ser bem sincero, eu recebi apenas um WhatsApp da Caverna do Dino. Porque quando você tem lá, eles têm a preocupação de pedir o teu nome e o teu telefone na hora da venda. E certamente é esse estoque de números que eles trabalharam. Então o que eu quero dizer para vocês é que é muito fácil, é fácil arranjar uma desculpa. O Covid muitas vezes é a história mais fácil para nós contar, para mostrar o nosso fracasso. Vamos botar a culpa no Covid. Mas a empresa muitas vezes lá atrás já estava mal. Muitas vezes a nossa vida financeira estava mal lá atrás. Agora eu só tenho uma desculpa mais bonita para contar em casa. É o Covid. Mas na verdade o Covid não tem nada a ver. É porque nós temos que buscar nos reinventar. E muitas vezes é isso que está faltando na nossa vida para ter uma virada financeira. É trabalhar duro. Tá, tudo bem, pastor, eu não tenho negócio, eu trabalho empregado, mas tudo bem, quem sabe tu pode fazer entrega de noite. Não sei. Trabalhar um terceiro turno, achar uma outra coisa. Ou até mesmo buscar uma outra recolocação que te dê mais possibilidade financeira. Mas fazer alguma coisa, se movimentar, trabalhar duro, para que você receba o sustento necessário. Jesus em João 5,17 diz o seguinte: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então Deus e Jesus, eles permanecem trabalhando sobre o mundo, e nós também devemos permanecer trabalhando. Deus é um Deus criativo, e nós temos que estar dispostos a absorver essa criatividade, para que realmente as coisas aconteçam na nossa vida. Vamos para a conclusão. Cuidar da sua vida financeira manterá o domínio de Mamon longe da sua vida. Então eu preciso estar com o custo fixo alinhado, não gastar mais do que eu ganho, ser generoso, estar disposto a trabalhar realmente para buscar um sustento da minha família.
Esses são 4 princípios que vão me ajudar a deixar o mamão longe. No ano passado, eu tive a oportunidade de comprar um carro que eu sempre sonhei. Meu sonho é ter uma Hilux. E eu sempre tive esse sonho. E aí, no ano passado, eu tive a oportunidade de comprar. Tinha um amigo meu vendendo. E ele fez parcelado para mim, realmente. Estava bem bom de comprar. E a primeira reação que eu tive foi falar: não tenho dinheiro. Eu falei para ele: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E eu pensei: não, peraí. Se eu estou falando que não tenho dinheiro, eu estou deixando o dinheiro tomar conta da minha decisão. E eu falei: olha, deixa eu pensar, olhar minhas finanças. Aí eu fui com a Carol, sentei, conversei. Aí a gente viu que nós teríamos que cortar algumas coisas importantes, mas seria possível comprar um carro. É o carro que eu queria. Mas eu pude olhar para a minha vida financeira e pensar: cara, eu não quero esse custo agora, não tem porquê, não tem necessidade. Então eu inverti lá a minha cabeça de não posso para eu não quero. Porque eu não estou deixando o dinheiro mandar. Não, eu avaliei se eu podia ou não, e até eu vi que eu poderia, mas eu teria que sacrificar coisas que eu não estava disposto. Então eu olhei e disse: eu não quero. Porque muitas vezes a gente joga para as pessoas que têm muito dinheiro a influência de mamon. A pessoa é rica, é o dinheiro que está pegando. Mas muitas vezes, se eu e você não fizemos uma viagem por causa do dinheiro, quem está mandando nossa viagem? Se eu e você muitas vezes não conseguimos trocar o carro que nós queremos por causa do dinheiro, quem está comandando a minha decisão? É o dinheiro. Então eu preciso ter muito claro esses princípios, para que eu consiga olhar para a minha vida financeira e tomar as melhores decisões. Não por causa do dinheiro, mas porque eu não quero, ou porque eu quero. E porque Deus está no negócio. Gostaria que você ficasse de pé. Pode desligar as luzes, por favor, todos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, por gentileza. E eu vou ler algumas perguntas aqui sobre a nossa vida financeira. E se você se identificar com alguma delas, eu gostaria que no final você fizesse um sinal com a sua mão para nós orarmos por você. Esse sinal com a sua mão é muito importante. Realmente é uma contrapartida sua para que Deus enxergue o teu movimento, para que Deus enxergue a libertação que você quer, a ajuda que você quer. E a primeira pergunta que eu faço para você, todos os olhos fechados, é: você tenta melhorar nas suas finanças, mas não consegue? Você percebe que a sua vida financeira tem altos e baixos? Você percebe que você tem muito esforço, mas pouco resultado? Você percebe que você tem inveja muitas vezes do sucesso dos outros? Talvez você é a pessoa que acumula ou já acumulou ganhos desonestos. Você já passou por grandes perdas de patrimônio. Aqui pode ser falência, acidente, roubo. Você possui um histórico familiar complicado na área financeira. Você não consegue repartir naturalmente. Você tenta manipular as pessoas por meio do dinheiro. Você critica ou já criticou atos generosos. Quando você via alguém dando grandes valores, você criticou aquela pessoa. Você tem dificuldade em crer em dízimos e ofertas. Você percebe que você compra várias coisas compulsivamente. Se você se identificou com alguma dessas perguntas, eu gostaria que você levantasse a mão para nós orarmos com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém gostaria de orar? Levantar sua mão.
Amém. Vamos orar então.